Oi, eu sou a Marina, do Sociedade AV, e vamos falar sobre Tolstói. O vídeo de hoje é sobre Anna Karenina, do Tolstói, que é um dos livros ícones da literatura russa, é da época dourada da literatura russa, e ele foi publicado no todo pela primeira vez em 1877, lá no finalzinho do século XIX. A minha edição é essa aqui do Kozak Naif, que é uma edição muito bonita, tem... a capa é uma gravura russa do século XIX mesmo, de São Petersburgo. E, enfim, eu não vou ficar segurando o livro porque ele é muito pesado e eu não aguento. Eu não sou que nem a Isa que consegue ficar, né, modelando assim nos vídeos com o livro, enfim. Esse livro conta a história da Anna Karenina, basicamente. Ela é casada com Alexei Karenin, que é um funcionário público do governo. Então, ele é um oficial do governo, né? É um pouco estranho isso, porque na Rússia eles têm patentes para as pessoas que são funcionárias públicas, como se fosse no exército mesmo. E o que acontece? A Anna Karenina, ela acaba tendo um affair com o Alexei Vronsky, que é um oficial, ele é do exército mesmo. Enfim, Anna Karenina tem várias histórias ocorrendo ao mesmo tempo. Eu sei que o título é Anna Karenina, mas é como se fosse... Sabe quando a gente vê uma novela, ou então a gente vê uma série, e nessa novela e nessa série tem vários núcleos? Então Anna Karenina tem mais ou menos essa disposição de núcleos. Tem pessoas no livro que são tão importantes quanto a Anna Karenina. Inclusive, assim, ela demora muito pra aparecer no livro, e quando o livro termina também não é com ela. Então, assim, a gente já vê uma descentralização, mais ou menos, do personagem principal. E o que acontece? O legal do livro é que ele começa justamente com ela indo resolver uma questão de adultério do irmão dela. Então, o irmão dela teve um caso com uma preceptora e a cunhada dela tá histérica e ela vai lá pra resolver essa questão. Então, é muito legal isso, porque ela começa resolvendo uma questão de adultério, falando que o irmão dela tem que pensar melhor, não sei o que, falando que a cunhada dela tem que entender que eles não podem se separar por causa das crianças, mas isso acaba se repetindo na vida dela também. E ela, enquanto ali, é figura infiel de um casamento. Então, assim, Anna Karenina, ele não é um livro que é bom só por essas questões, mas ele, quando você começa a ler, você escorrega e mergulha na Rússia do século XIX. E principalmente nessa Rússia aristocrata do século XIX. O Tolstói, ele era um cara que tinha posses, ele tinha terras, o pai dele era conde, a mãe dele era princesa de não sei das quantas, então ele não era... Ele é um cara que sabe do que ele tá falando. Ele retrata a aristocracia russa sabendo do que ele tá falando, sabe? É o lugar de fala do Tolstói quando ele escreve sobre a aristocracia russa. Então, assim, a gente vê coisas, a gente cai nesse mundo russo do século XIX e a gente tem experiências muito vívidas com isso, porque é realmente muito real tudo que ele descreve. E, assim, os próprios costumes russos, a maneira como a Rússia também, que nem aqui no Brasil, né, a gente no século XIX tinha uma influência muito francesa, então as pessoas usavam expressões francesas, elas se vestiam com aquelas roupas, sabe, francesas e queriam, e assim, o chique era ser francês, e na Rússia também tem uma coisa assim muito parecida em termos de cultura. Então é muito, muito, muito rico ver todos esses detalhes da aristocracia russa dentro desse romance. E... nossa... esse é um dos melhores motivos pra começar a ler Anna Karenina. Porque além de ser uma trama que você quer ficar ali, você quer saber sobre todos os personagens, não é só, você não quer só saber sobre o que vai se dar com a Anna Karenina, o que vai acontecer com ela e com o Vronsky, o que vai acontecer com ela e com o marido de fato, mas você quer saber sobre cada personagem que tá ali no livro. Então você quer saber sobre o Oblonsky, sobre a Kitty, sobre o que cada um tá pensando. E assim, tem coisas muito legais. O livro, como ele foi escrito em 1877 e é pré-revolução russa,
né? Ele é pré-revolução russa, mas já tem ali algumas questões com a Rússia czarista. Então, no livro ele fala como se fosse de uma ameaça comunista. E é uma coisa muito engraçada porque, assim, tem essas discussões políticas muito fortes que são pré-revolução, né? Então, assim, o Tolstói escreveu isso pré-revolução e o contexto é da pré-revolução russa, mas são coisas muito latentes, ainda mais a gente que viveu depois disso, né? E a gente que já sabe o que aconteceu, o que se deu depois de tudo que foi escrito aqui. Então, assim, tem toda essa questão do comunismo, né? E é muito engraçado porque tem os personagens que eles acham que é como se fosse um mito, né? Então, assim, que não existe isso, que as pessoas não estão se unindo pra discutir comunismo. Não, entendeu? Isso é uma coisa, isso é um mito, sabe? Assim, isso não, como isso não tá chegando, isso não chega, assim, nas camadas nobres com força, né? E é muito legal porque também discute uma questão agrária, sabe? Tem um dos personagens, ele é um dono de terras e ele quer saber ali da questão dos camponeses, né? Então, assim, como os camponeses estão produzindo. E se ele é dono de terras, então ele também tem que saber como cuidar da própria terra como um camponês, né? Porque, assim, se ele não souber, então como é que ele vai saber como é o trabalho dos outros, né? Porque, assim, estão cuidando da terra dele. Então ele também tem que saber fazer aquele trabalho. Então, assim, tem questões muito, muito interessantes e que dialogam já muito com o pensamento do Tolstói, enfim, aquele pensamento pacifista do Tolstói que influenciou tanta gente. Então é um romance muito importante, não só para a literatura russa, mas para entender diversas questões russas, para entender o contexto russo do século XIX, principalmente desse final do século XIX, para entender um pouco do Tolstói também. Tem um personagem especificamente no livro, que é esse mesmo, dono de terras, né? Assim como o Tolstói também era dono de terras. E dizem que ele é muito... que o Tolstói se inspirou nele mesmo para fazer esse personagem. Inclusive, ele pede uma das personagens em casamento e no livro até tem que é um pedido que foi o próprio Tolstói que fez pra esposa dele, né? Pra Sofia Tolstói. E dizem que foi exatamente o mesmo pedido, que ele transcreveu o pedido para a história dele. Então, assim, é um livro que vale muito a pena, não só para conhecer a literatura russa, quanto para conhecer as obras de Tolstói, assim. Se quiser começar por Ana Karenina, nossa, ninguém vai se arrepender de ler esse livro. Ele é grande, é uma tijolada. O meu livro, essa é a minha edição, tem assim, no final tem né, lista de personagens, essas coisas, mas ela tem 815 páginas. Então, assim, é uma paulada. É difícil, assim, você não vai ler em um mês, sabe? É só assim, se você tiver com muito tempo, aproveita as férias. Mas é uma paulada. E assim, tem uns capítulos que tem parágrafos e parágrafos sobre como arar a terra. Então tem umas coisinhas assim mais... que você tem que tomar um fôlego maior pra poder ler. Mas é uma leitura que vale super a pena, não é nada muito rebuscado, dá pra ler tranquilamente. Então, leiam Ana Karenina se, claro, tiverem vontade, né? Mas é uma leitura super recomendável, um dos meus livros preferidos e vale muito, muito, muito a pena. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tá em todas as redes sociais, a gente é Sociedade AV em tudo quanto é lugar. E até o próximo. Tchau, tchau.